Então, abra sua Bíblia, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ruth, antes de Samuel. Glória a Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Se você não leu a Bíblia hoje, você vai ler, nós vamos ler bastante. Versículo 1, o texto diz assim: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai a cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como a vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achei descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as elas, levantaram as suas vozes e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias até que vós viesse a ser grande? Deter-vos-ia por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultado. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Até aqui. Querido Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nessa noite, e cremos que o Espírito Santo vai estar falando conosco, Pai amado. Que essa palavra nos dê direção, Pai. Que essa palavra possa falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa cumprir com o teu propósito, o teu querer e a tua vontade nessa noite sobre as nossas vidas, Senhor. Que essa palavra possa ser resposta, meu Deus, para as nossas vidas nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, o tema dessa noite é escolhas que geram consequências. Nós sabemos, não é algo novo. A nossa vida, ela é feita de escolhas. Se não muitas vezes diárias, mas ela é feita de escolhas. E muitas dessas escolhas, elas causam um impacto muito grande na nossa vida. Elas mudam a direção. Existem consequências que elas são passageiras. Existem consequências que são duradouras. E existem consequências que elas serão eternas na nossa vida. Escolhas que nós fizemos hoje, elas muitas vezes serão de poucas consequências, poucos dias, outras vezes de anos, e também escolhas que vão ecoar pela eternidade, porque vão ser responsáveis pela nossa salvação, pela nossa comunhão, pela nossa intimidade com Deus. E nós não estamos livres. Quanto mais cedo nós aprendermos a pensar um pouco mais antes de decidir, a não agir no impulso, a não agir de qualquer forma, nós vamos aprender que nós vamos sofrer um pouco menos. Porque eu aprendi, irmãos, que nós somos, já falei isso aqui, nós somos livres para escolher, mas nós somos acorrentados às consequências das nossas escolhas. Já diz o ditado, se não gosta do que está colhendo, mude a semente. Porque muitas vezes o que nós estamos vivendo é simplesmente a colheita do que nós plantamos há dias, meses, anos atrás. Nós temos o poder de semear uma boa semente, para ter uma mudança na colheita que nós estamos vivendo. Nós temos a escolha daquilo que plantamos. Nós temos a escolha que vai trazer consequências boas para as nossas vidas. Eu acredito que cada um de nós, se pudesse voltar atrás, mudaria algumas coisas, mudaria algumas escolhas. Porque escolhas que nós fizemos no passado trouxeram consequências dolorosas, decepções, tristezas. Mas o passado nós não podemos mudar. Mas nós podemos mudar o que nós estamos plantando no hoje. Nós podemos mudar aquilo que nós vamos colher no amanhã. Nós podemos nos preocupar um pouco mais e pensar em orar e buscar uma direção de Deus nas decisões que nós tomamos. Porque essas decisões, muitas vezes, elas não afetam somente a mim mesmo, mas afetam a minha casa, a minha família, meu casamento, os meus filhos, a igreja, os amigos, as pessoas, os familiares que estão à nossa volta. Nós vivemos nesse mundo que tem uma frase muito diabólica que é faça o que te faz feliz. Uma frase egoísta. Faça o que te faz feliz, não se importe com o que os outros pensam, não se importe com o que os outros vão sofrer, com o que os outros vão pensar. Apenas faça, fale, seja feliz do seu jeito. Mas quando nós olhamos para o nosso modelo de cristão, que é Jesus Cristo, nós vemos ele abrindo mão do céu, está com Deus, como a palavra diz. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo em forma de homem. Ele abriu mão daquilo que ele tinha para que nós pudéssemos viver, ter paz, ter alegria, ter salvação. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão caminhando conforme esse mundo. Hoje ainda, enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falou algo no meu coração que me fez refletir muito. Porque muitas vezes, eu nem ia falar isso, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja e a única coisa que nos diferencia do mundo é o fato de vir no culto no domingo à noite. Porque nós fizemos tudo que o mundo faz. Nós vemos tudo que o mundo vê. Nós vamos aonde o mundo vai. Nós falamos as gírias que o mundo fala. Nós falamos os palavrões que o mundo fala. A única coisa que nos diferencia é que nós viemos na igreja no domingo à noite, porque na segunda-feira não tem nada, não estou generalizando, mas muitas pessoas não têm nada que as diferencie do mundo. Porque quando elas estão na roda de amigos no mundo, elas falam como o mundo.
Elas não se posicionam, nós muitas vezes não nos posicionamos como cristãos. Então a única coisa que nos diferencia de alguém que está lá no mundo é que nós no domingo à noite estamos aqui cantando, ouvindo uma palavra, porque nos sentimos bem, porque gostamos, porque temos amigos, porque temos comunhão, tudo isso é válido. Mas muitas vezes nós não somos diferentes daqueles que estão lá fora. Nós só temos um título de cristão, mas nós não fizemos a diferença, nós não temos sido Cristo na vida das pessoas. E a única diferença é essa. Porque hoje, claro, tem igrejas que são assim, nós não pregamos isso, mas em muitos lugares a única diferença é a roupa. Como nós estávamos falando no começo do culto, antes do culto, um terno, uma gravata, uma saia, porque depois que sai do culto e tira a roupa de crente, continua sendo como os demais, ou muitas vezes até pior. E aí entra a escolha. Porque a escolha de não ser transformado por Cristo, ela vai responder pela eternidade. Eu posso estar enganando a mim mesmo. Porque o próprio Jesus disse, naquele dia muitos vão dizer, Senhor, eu expulsei, eu preguei, eu curei, eu profetizei. Ele vai dizer, eu nem te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. São escolhas que vão responder por uma eternidade, não por um momento, e mais parece que a eternidade não preocupa. O que preocupa nos dias de hoje é o que eu tenho, o que eu vou conquistar, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, do que eu estou vestindo, do que eu estou comprando. Eu preciso ser politicamente correto, agradar todo mundo. Mas isso vai responder pela eternidade, irmãos. E nós, se nós não despertarmos e nos posicionarmos, esse texto fala muito claro sobre escolhas que foram feitas e as suas consequências. Foi o que aconteceu com este homem chamado Elimeleque. A Bíblia diz, no versículo 1, que houve fome na terra de Belém, a terra que ele morava. A palavra, o nome Belém significa a casa do pão. Podemos traduzir como, não vou traduzir como igreja, mas como a presença de Deus. Um lugar de fartura, um lugar de prosperidade, um lugar de bênção, um lugar de cura, de restauração, de cuidado de Deus. Mas chegou um determinado momento na vida daquele homem, daquele lugar, que faltou pão na casa do pão, faltou alimento, um tempo de escassez. A Bíblia não fala o motivo, mas era o tempo dos juízes, e nós sabemos que no livro de Juízes, o povo uma hora clamava e Deus libertava, daqui a pouco eles caíam, eram saqueados, passavam fome. Houve um momento de dificuldade na vida deles, e esse homem, ele toma uma decisão de sair daquele lugar. A Bíblia não diz que ele orou, a Bíblia não diz que ele buscou uma direção de Deus, ele simplesmente decidiu sair da casa do pão. A nossa casa do pão, irmãos, não é a igreja que nós viemos no domingo à noite. A nossa casa do pão é a presença do Senhor, da qual nós podemos nos alimentar todos os dias. Você não vai vir aqui todos os dias aqui dentro, mas você precisa ir todos os dias à presença de Deus, porque é essa presença que vai nos alimentar. O culto, irmãos, eu considero o culto, a primeira parte de louvor é o momento onde nós viemos para nos derramar e adorar a Deus. A segunda parte, que é a palavra, é onde Deus fala, nos ensina, nos corrige, nos dá direção. Muitas pessoas dizem assim, mas eu vou para o culto, eu não sinto nada. Talvez porque você já chega aqui cheio das coisas desse mundo, cheio de tanta coisa, de tanta notícia ruim, de tanta coisa que você viu, assistiu, se encheu, daí quando chega aqui nada toca, você está cheio, não tem como encher aquilo que já está cheio. Agora, quando nós viemos para um lugar como esse, dispostos a nos derramar diante de Deus, adorar a Deus, clamar a Deus, independente de quem está do nosso lado, mas prestar nossa adoração sincera a Deus, nós vamos ser tocados pela presença dEle. A nossa casa do pão é a presença do Senhor, porque na presença dEle é o lugar de fartura.
Se desprenda, irmãos, dessa tradição de igreja, que dentro dessas quatro paredes nós somos santos. Não, é a presença dele que nos transforma. Ontem eu contei aquele testemunho e eu questionei a Deus quando isso aconteceu. Eu disse, Espírito Santo, por quê? Por que o Senhor me corrige tanto? Por que eu não posso nem pisar na linha? O Senhor já chama a minha atenção. Porque eu disse, tem pessoas que pisam fora da linha e nada acontece. Mas se eu piso na linha, o Senhor já me corrige. E o Espírito Santo disse, porque para andar comigo tem que ser segundo a minha vontade. Quem não anda comigo pode pisar fora da linha. Quem não quer andar com ele pode andar de qualquer forma, não tem problema, mas quem decide andar com ele, ele vai corrigir, ele vai chamar a atenção, ele não vai deixar se desviar do caminho. Por quê? Porque se ele deixar por conta, nós vamos fazer escolhas que vão influenciar a nossa vida, a nossa casa, casamento, trabalho. Por isso nós precisamos orar e buscar a direção de Deus para as nossas vidas. Vez ou outra nós passamos por situações como esse homem. Momentos difíceis, mesmo estando na presença. Momentos de dificuldades, momentos de provações, momentos de lutas que muitas vezes nos fazem duvidar, fazem pensar em desistir, nos fazem pensar tantas coisas. São nesses momentos que nós somos tentados a tomar decisões erradas, a escolher errado, a buscar muitas vezes um caminho mais fácil. Não haja precipitadamente, não haja pela emoção. O cristão não age por aquilo que ele vê, ele age por aquilo que ele crê. Porque o que nós cremos é a direção para as nossas vidas. É em quem nós cremos, é em Jesus Cristo. Elimeleque, ele toma uma decisão que vai impactar toda a sua casa. A decisão que ele toma, as consequências não vieram só para ele, mas para sua mulher, para os seus filhos. E quantas vezes, irmãos, nós tomamos decisões que vão impactar toda a nossa casa, todos aqueles que estão à nossa volta. Por isso nós precisamos ter uma vida com Deus. Por isso nós precisamos estar na presença de Deus, buscando a direção. Eu também queria tanta coisa, mas sei que não é a vontade de Deus. Eu também queria estar em tantos lugares, mas a vontade de Deus é que eu esteja aqui. Então nós precisamos entender isso. Que se nós não tivermos cuidado, um dos maiores exemplos é Jonas, o dono daquele barco, que simplesmente a vida dele estava tranquila até ele permitir, ele tomar a decisão de vender um ingresso para Jonas entrar naquele barco. E o barco quase afunda, porque ele fez uma escolha. Nós precisamos cuidar com as escolhas que fizemos, com quem entra no nosso barco, no barco da nossa vida, na nossa casa, no nosso círculo de amigos, de intimidades, com quem entra, com os conselhos que ouvimos, com aquilo que entra no nosso coração, na nossa mente. Talvez esse homem pudesse pensar, não, mas eu vou vender para ele porque eu vou ganhar um pouco mais. Quantas escolhas nós fizemos na emoção daquilo que vemos. Como eu já disse aqui outro dia, nem tudo aquilo que dá certo é o certo. Nem tudo aquilo que dá certo. Muitas vezes a gente tem medo, né? Não vou fazer porque Deus vai me castigar. Não. Deus não é castigador. Deus é um pai que corrige os filhos que ele ama. Deus não é assim. Deus não é aquele Deus que, não, você errou, então agora você vai pagar o preço, você vai sofrer. Não, são escolhas, são consequências. Nós passamos por provações e Deus, sim, somos provados. Mas Deus nunca vai fazer algo, eu entendo dessa forma, para prejudicar, para depois sarar, para depois dizer, agora eu te ensinei. Como eu falei aqui outro dia, a mesma coisa que um bombeiro botar fogo numa casa, depois ir lá apagar e dizer, isso é para você aprender a apagar o fogo da sua casa. Deus não vai fazer isso. O problema é que nós, muitas vezes, não assumimos a responsabilidade e colocamos a culpa em Deus. Não, isso foi Deus, isso foi permissão de Deus. E eu aprendi que Deus, ele não projeta a queda para ninguém.
mas em meio às nossas quedas, é Ele quem nos levanta, nos coloca de pé e nos faz caminhar novamente. Eu creio dessa forma. Pois a palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. A palavra não diz que o cair é de Deus, mas o cair é do homem. Nós precisamos ser maduros o suficiente para assumir as nossas responsabilidades, as nossas escolhas. Esse homem fez escolhas, ele foge, achando que vai resolver a sua vida e encontra um problema ainda maior. Ele sai daquele lugar porque havia fome, porque havia dificuldade, para tentar resolver e acaba piorando a sua vida. O texto diz, no versículo 1 ainda, que ele sai a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. A palavra peregrinar significa permanência temporária. Trazendo para os nossos dias, é como se ele dissesse assim, eu vou dar um tempo, eu vou sair um pouco. Eu vou dar um tempo para a presença de Deus, eu vou dar um tempo para esse lugar, eu vou tentar de outro jeito, eu vou tentar de outra forma. Mas se nós continuarmos vendo o texto, nós vamos ver que ele deu um tempo, mas não deu tempo de ele voltar. Esse é o problema, irmãos, de muitos querer dar um tempo para Deus. Eu vou dar um tempo para Deus, mas talvez não dê tempo de voltar. Eu não estou falando de igreja, estou falando da presença. Eu vou dar um tempo, eu já fiz tanto, eu já busquei tanto, eu vou dar um tempo. Eu não vou mais na igreja, eu vou dar um tempo, mas talvez, como esse homem, não deu tempo de voltar. Talvez não dê tempo. A nossa vida, nós sabemos que ela é, a Bíblia diz que é um vapor, é passageira, é momentânea. Por isso não se afaste da presença de Deus. Não se afaste do lugar aonde você encontra tudo aquilo que você precisa. Porque talvez não dê tempo. Momentos difíceis não podem definir o caminho do cristão. O que define o nosso caminho, primeiro, é Jesus Cristo, é a sua palavra, pois ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não são as circunstâncias, não são as dificuldades, porque elas vão existir. Há momentos bons, muitos bons, mas há momentos de dificuldade. E é nesses momentos que nós somos tentados a desistir de tantas coisas na nossa caminhada, na nossa vida. Mas talvez, se nós decidirmos nesse momento, depois a gente vai se arrepender, porque é momentâneo, é passageiro. Nós precisamos depositar a nossa confiança naquele que nos resgatou, naquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. Haverão momentos felizes como ontem do irmão Silvio. Para quem não veio, ele estava aqui no culto e ganhou na rifa, ganhou um apartamento na praia de aproximadamente R$ 450.000, eu vi o vídeo hoje. É um momento de muita alegria. Como tem o ditado, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade, dinheiro só não é felicidade. Mas ele traz uma alegria, uma felicidade momentânea. Mas ele não é, porque ele é passageiro. A verdadeira felicidade está em Cristo. Mas quem viu ele ontem, estava quase me passando de tão feliz que estava. Também estaria. Mas a gente conhece um pouquinho da história dele. A gente já sabe os momentos difíceis que eles passaram, que ela passou. E se nesses momentos difíceis tomasse a decisão de se divorciar, tomasse a decisão de tirar a própria vida, não viveria um momento como esse. Foi o que aconteceu com Judas. Se Judas tivesse esperado até domingo, Jesus o restauraria. Jesus o perdoaria. Mas ele escolheu se enforcar, tirar a própria vida. Pedro errou também. Mas Pedro esperou até o domingo. Pedro não cometeu nenhuma loucura. E foi restaurado pelo Senhor. Então as nossas escolhas, elas vão ter consequências, como eu já disse, passageiras, duradouras e eternas. Por isso nós precisamos confiar e buscar em Deus. Versículo 3.
O texto diz, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus filhos. Nós vemos o começo das consequências. Ele morre na terra de Moabe. Ele sai para peregrinar, para dar um tempo, para tentar algo diferente, para encontrar a felicidade em outro lugar. Talvez alguém disse para ele, olha, está todo mundo indo para lá, porque lá está bom. Está todo mundo saindo da igreja, está todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo, porque está bom. E ele pensou, eu vou também, se está todo mundo indo, é porque está bom. Mas não estava. Ele foge dos problemas que ele tinha e arruma um outro ainda maior. Nós precisamos enfrentar os problemas, não fugir deles. Porque o mesmo Deus que permitiu é o Deus que nos dá o escape, nos dá força, nos dá sabedoria. Nós precisamos enfrentar as dificuldades, porque as nossas escolhas vão gerar consequências, muitas vezes não só para nós, para os nossos filhos. Quantas pessoas, irmãos, nós vemos que os filhos sofrem por escolhas que os pais fizeram? Quantos filhos? A gente conhece pessoas que sofrem porque o pai foi suicida, o avô foi suicida, e tem aquela opressão sobre a vida dele, aquela pressão, escolhas que outros fizeram, mas que estão influenciando uma geração. Da mesma forma, escolhas boas, corretas que nós fizemos também vai influenciar os nossos filhos, a nossa família. Ah, mas ninguém está fazendo isso. Não importa. Faça aquilo que é a direção de Deus para a sua vida. Pare de se importar com os outros, com o que estão fazendo, com o que estão falando. Faça você. Ah, mas ninguém quer fazer. Faça você. Ninguém quer me ajudar. Faça você. Uma vez um irmão me ligou, chorando, porque ele tinha o desejo de abrir uma padaria. Meu nome. Ele me ligou chorando, dizendo, pastor, eu tenho tudo para fazer, mas a minha mulher não me apoia, e eu sei que a direção é de Deus. Aí você para, respira, e pensa, Espírito Santo, o que eu vou falar? O Espírito Santo diz para ele que se ela não se importa, eu me importo. Eu dei a direção. Eu falei isso para ele, ele chorou mais ainda, abriu a padaria, deu certo. Não importa, irmão, se as pessoas não se importam. Se você está dentro da direção de Deus, siga em frente. A adversidade sempre vai existir para quem está caminhando com Cristo. Dificuldade sempre vai existir para quem decide obedecer a Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. É andar com Cristo, você vai encontrar oposição. Fazer a vontade de Deus, você vai encontrar oposição na sua vida. Mas prossiga, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir as promessas sobre a sua vida. Versículo de número 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Como eu aprendi que diz um ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar um pouco mais. Escolhas que nós fizemos, elas podem ser catastróficas na nossa vida. Ela perde o marido, ela perde os filhos e fica desamparada. Aí eu te pergunto, foi Deus? Foi o diabo? Ou foram as escolhas que eles fizeram? Porque eu não servindo a Cristo, eu penso que a partir do momento que eu me posiciono em Deus, Ele é responsável. Se esse homem chega para sua esposa e diz, nós estamos num momento difícil, mas nós vamos orar, nós vamos clamar, nós não vamos sair daqui sem a direção de Deus. Não, Deus é responsável. De alguma forma Deus ia bradar, de alguma forma Deus ia dar uma direção, de alguma forma Deus ia fazer. Deus não deixa seus filhos perecer. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos numa situação de dificuldade nas obras. Cruzamos braços, não oramos mais porque não estamos contentes com o que Deus está fazendo. E muitas vezes tentamos resolver do nosso jeito. E as consequências vêm. Não foi Deus que estava castigando essa família. Eu não sei nem se foi o diabo que não estou advogando para ele. Mas eu sei que foram consequências das escolhas. Nunca sair da presença de Deus vai ser uma boa escolha. Você pode sair da igreja, dizer, não,
eu não me sinto mais bem aqui, eu orei, Deus me deu uma direção para outra igreja, amém. Você vai ser abençoado, não existe esse negócio que, não posso sair sem a bênção do pastor. Você vai ser abençoado. Mas tem que ser na direção de Deus. Mas nunca saia da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela está comigo em casa, no trabalho, em qualquer lugar. É dessa presença que nós não devemos sair. Mas muitas vezes nós sempre queremos achar um culpado, ao invés de assumir as nossas responsabilidades. Não, foi o diabo. Minha vida está assim porque foi o diabo. Minha vida está assim porque Deus está me provando. Quantas pessoas atribuem tudo à aprovação de Deus? Eu estou com essa enfermidade porque Deus está me provando. Irmãos, eu conheço um Deus que tira a enfermidade, não que coloca. Conheço um Deus que cura e não coloca enfermidade. Eu creio no Jesus que morreu naquela cruz, como a palavra diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre a cruz do Calvário. É esse Jesus que eu conheço. Ele vem para tirar as enfermidades que nós adquirimos muitas vezes por uma vida desregrada, muitas vezes por espiritual, muitas vezes por uma obra maligna, tantas coisas, mas eu não creio que Jesus pegue uma pessoa e diz assim, vem aqui, agora eu vou te colocar no fundo de uma cama para te ensinar, para te aprender, para te não parar de fazer isso. Eu vejo uma pessoa no fundo da cama muitas vezes por consequências. O que Jesus disse para aquele paralítico? Vai e não peques mais. Você está nessa cama, e ainda ele diz, para que não te suceda coisa pior. Jesus está dizendo para ele, você estava nessa cama por causa dos seus pecados. Então vai, não peques mais para que uma coisa pior não aconteça. Nós precisamos assumir as responsabilidades. Nós precisamos assumir que quando estamos fracos não é porque Deus se afastou, é porque nós nos afastamos. Nós precisamos assumir que se o diabo muitas vezes ele tem liberdade na nossa vida, muitas vezes é porque alguém nos fez mal, é porque nós não nos levantamos. Como nós conversamos com alguns irmãos, até pedimos oração, passamos por um momento difícil em que Deus mostrou o que havia sido feito, mas nos levantamos contra, oramos, repreendemos e passou. Agora nós não podemos nos conformar com tudo que há de ruim que acontece na nossa vida, colocar a culpa em Deus ou no diabo, e não nas nossas responsabilidades como cristãos de ter uma vida com Deus. Meu filho entrou nas drogas. Mas você fez a sua parte, você orou, você clamou, ele vai fazer as escolhas dele? Vai. Mas nós temos que fazer as nossas. Porque as consequências virão. Versículo número 6. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe se ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. A vida desta mulher, ela começa a mudar, não quando ela chega, mas quando ela decide voltar. Quando ela decide voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, que era a presença de Deus. A nossa vida, irmãos, muda. Eu falo por mim quantos períodos nessa caminhada cristã que eu me enfraqueci, que eu não tinha vontade de orar, mas a minha vida sempre mudava quando eu decidia, não, Senhor, a partir de hoje eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou orar. Já vinha aquele ânimo, já vinha aquela alegria. Porque há momentos de fraqueza, de desânimo, de decepção, e tudo isso acaba influenciando. Então, no momento em que nós decidimos, eu não vou aceitar isso sobre a minha vida, o céu começa a se mover. Nós damos esse passo e Deus começa a movimentar em nosso favor. Ela decide voltar. Ela se posiciona. Sabe o que eu entendi, nós meditando nessa palavra, falando com Deus nessa manhã? Que o mundo, ele está mais perdido dessa forma, não é nem tanto pelo agir do diabo, mas é pela negligência dos cristãos. É pela negligência dos cristãos que não oram mais por salvação, não oram mais por libertação, não oram mais por restauração de casamentos, de famílias, porque se o meu está bom, então está bom, não preciso orar por mais ninguém. O mundo não está perdido assim. Eu não lembro quem foi que falou, talvez eu não lembro. Ele disse que o que assustava ele é um escritor, um pastor conhecido, mas eu não lembro o nome.
Mas ele disse que o que mais assustava ele não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E é uma realidade. O que mais assusta não é o mal que está acontecendo, porque o mal só tende a piorar, mas é o silêncio daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus e que estão acomodados, que não estão dispostos a orar, a clamar, a interceder por alguém, por uma família, por uma alma, por uma vida. Esse é o problema. E a negligência dos cristãos, falando de um modo geral, não estou falando de vocês, mas de um modo geral, a negligência. Por que com uma família, hoje nós vemos famílias muitas vezes sendo... Martin Luther King, né? É verdade. Por que nós vemos famílias muitas vezes hoje, pais perdendo os filhos? Porque os pais estão preocupados com eles, com o Facebook deles, com a rede social deles. Os filhos muitas vezes estão jogados, trancados, eles não oram pelos filhos, e daí quando os filhos estão nas drogas, estão perdidos, correm para as igrejas, pastor, ora, me ajuda. Mas quem que foi negligente? Quem que negligenciou o cuidado, a oração, o ensino, a leitura bíblica, os princípios, o caráter? Um pai e uma mãe. Da mesma forma, não está assim, irmãos, porque os cristãos estão negligenciando o chamado que há sobre eles, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas não dá tempo. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá tempo de orar, não dá tempo de clamar. Não, nada vai substituir o nosso tempo com Deus. Porque, irmãos, quando um cristão decide se colocar de pé, orar e clamar, nada vai impedir. Eu já contei o testemunho aqui uma vez daquele jovem que se converteu e ele decidiu fazer um propósito, só ele era crente na sua família, de orar no monte todo sábado à noite até a sua família se converter. Todo sábado à noite ele ia para o monte, ele conta chovendo, frio, deixou de ir em festa de aniversário, mas todo sábado à noite ele ia para o monte e dizia: Senhor, eu não vou parar de vir enquanto a minha família não se converter. Enquanto o Senhor não salvar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, eu não vou parar de vir. E a gente pensa assim, ele deve ter ido uns 3 meses, Deus deve ter feito. Não. Ele foi 3, ele foi 6, ele foi 1 ano, ele foi 1 ano e meio e nada. Quando deu 1 ano e 11 meses, que ele estava todos os sábados no monte orando e clamando, não por um carro, não por uma casa, não por uma empresa, mas pela salvação da família. No domingo de manhã ele liga o rádio para ouvir o programa que o pastor dele tinha na rádio, e ele disse que o pastor diz: irmão, fulano de tal, você não estava no culto ontem à noite, mas seu pai, sua mãe, seus irmãos vieram, aceitaram a Jesus. Mas quem está disposto a pagar um preço desse no dia de hoje? Por almas para Deus. Nós muitas vezes não estamos dispostos a pagar um preço desse pela salvação de um familiar, de um amigo, não. Por quê? Porque isso tem que nos tirar do conforto, do comodismo. E é muito cômodo, sábado à noite, ficar na frente da televisão ou na cama, ainda que não vá para o monte, mas tirar um tempo de oração e começar a clamar salvação. Porque nós nunca vamos dizer que nós somos egoístas. Mas nós somos. Eu falo por mim, não falo por você. Porque senão eu estaria orando por mais pessoas. Mas para que eu possa orar por mais pessoas, eu tenho que abrir mão do celular. Eu tenho que abrir mão, talvez alguém goste da TV, eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E isso muitas vezes nos incomoda. Por quê, irmão? Porque eu abro mão de um sábado à noite para ir na casa do irmão comer um churrasco, eu sei que ele vai me convidar. Fácil. Eu abro mão, se o irmão me ligar e dizer: pastor, Deus tocou no meu coração, vamos comer uma pizza, vamos. Mas dizer assim: não, hoje eu vou tirar o sábado para ficar até a meia-noite orando, lendo a Bíblia, clamando, intercedendo por essa cidade para que almas sejam salvas.
Como é difícil. Por quê? Porque tem que sair do comodismo. Que nós nos acomodamos. Sabe, o meu maior medo, irmão, não é de perder a salvação. O meu maior medo vai ser naquele dia que eu chegar diante de Jesus, nós vamos ser julgados. A Bíblia diz, o julgamento do trono branco. E Jesus dizia assim, meu filho, tu chegou aqui, parabéns. Mas olha lá quanta gente podia ter alcançado. Olha quanta gente podia estar aqui e não está, porque tu negligenciou, porque tu gastou tempo naquilo que não produziu nada na tua vida. Porque tu não se dedicou ao dom que eu te dei, ao chamado que eu te dei. Está salvo, tá? Porque a salvação é por Cristo. Mas olha quanta gente pereceu pela tua escolha. Esse é o meu único medo, é esse. Não é medo de morrer, e não é medo de ir para o inferno. Esse é o meu medo. Onde a Bíblia diz que seremos envergonhados, porque as nossas obras serão provadas no fogo, umas de palha vão se desfazer. Ainda Paulo diz, ainda que essa obra seja desfeita, contudo não vai perder a salvação. Esse é o meu medo, pegar diante de Jesus e ele dizer, bom, você chegou, mas você não fez nem 10% do que você podia ter feito. Se você tivesse orado 10 minutos a mais todo dia. Porque, irmãos, o que vai mover o mundo é a oração. É o poder da oração, porque a oração primeiro nos move e depois ela se move através de nós. Que nós possamos sair do comodismo, nos posicionar como ela quando ela decide. Porque o texto diz que ela ouviu. Se ela ouviu é porque alguém falou. Alguém chegou para ela e disse, olha, Deus está abençoando novamente. Deus está trazendo fartura novamente para Belém. E no coração dela provavelmente se acendeu uma esperança, um desejo de voltar. Ela voltou. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como as pessoas ali fora vão ouvir se nós não pregarmos? Se nós não falarmos? O texto diz, não, vou ter que dar uma acelerada. Pelo que saiu do lugar onde estava, versículo 7, e as suas duas noras com ela, indo eles caminhando para voltarem para a terra de Judá. Eles saem de Moabe. Moabe para aquela mulher foi um lugar de tristeza, de dor, de luto, de perda, de decepção. E ela sai daquele lugar para voltar à presença de Deus, para voltar a um lugar de fartura. O que eu entendo, irmãos? Que nós precisamos deixar o passado no passado para conseguir seguir em frente. Se ela não deixasse Moabe, ela não conseguiria voltar para Belém. E ela ia continuar sofrendo. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos deixar o passado no passado e seguir em frente, seguir em direção àquilo que Deus tem para nós. Não importa o que ela viveu, importa agora a decisão que ela tomou de voltar para o centro da vontade de Deus. É preciso deixar esse lugar de dor, de tristeza, para voltar para um lugar de fartura e de bênção que é na presença de Deus. O texto diz no versículo 8 e 9 que ela abençoa as suas noras. Ela abençoa as duas para que elas pudessem voltar para a casa dos pais, pudessem casar novamente e ter os seus filhos. Naquele tempo havia uma lei chamada Lei de Levirato, onde quando o homem morria, o seu irmão casava com a cunhada para que suscitasse filhos para aquela geração. Por isso ela diz, se vocês virem comigo, eu não tenho mais filho. Mesmo que eu tiver, ela está abrindo mão, ela está liberando elas para que elas pudessem reconstruir as suas vidas. Mas no versículo 10, o texto diz, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Mostra que elas construíram um relacionamento com aquela sogra de fidelidade, de intimidade. E no versículo número 14, o texto diz que levantaram a voz, choraram, e Orfa beijou e foi embora, porém Ruth se apegou a ela e continuou com ela. Isso nos mostra, irmãos, que na angústia, alguns vão, mas alguns ficam. No momento da dor, no momento da tristeza, no momento da decepção, no momento da queda, alguns sempre vão partir. Mas alguns vão ficar para nos fortalecer, para nos ajudar.
para nos dar palavras que possam nos levantar. Versículo 21, o texto diz: cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamarias Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Nós vemos quantas consequências do afastamento da presença de Deus. Ela diz: cheia, eu parti, voltei vazia. E por fim ela coloca a culpa em Deus, daquilo que ela estava vivendo. Mais ou menos aquilo que foi falado ontem, a tal da machadada, todo dia, de vez em quando. Aí quando acontece, por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Senhor, eu te sirvo. São escolhas. E as consequências vêm. Para nós encerrar, o versículo número 22, o texto diz: assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltaram dos campos de Moabe, chegaram em Belém no princípio da cega da cevada. Quando ela volta para a presença, quando ela volta para o lugar que não deveria ter saído, ela volta num tempo de colheita. Quando nós decidimos voltar para o lugar onde nós não deveríamos ter saído, que é a presença de Deus, Deus já tem colheita, Deus tem bênção, Deus tem fortalecimento para as nossas vidas. Deus tem alimento para aqueles que voltam para a sua presença. Eu sou livre para escolher, mas eu sou preso às consequências. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo. Ninguém aqui está desviado da igreja, mas talvez está distante de Deus. Está distante do chamado, distante do propósito, mas ainda dá tempo de voltar. Não se mova assim numa direção de Deus. Não se mova sem saber, não se precipite na sua caminhada, porque as consequências podem ser passageiras, mas também podem ser duradouras ou podem ser eternas. Pode não dar tempo de voltar, pode não dar tempo de consertar. Então pense duas vezes antes de decidir. Não decida sem orar, sem consultar a Deus, sem ter uma direção de Deus para a sua vida. E a direção que Deus der, Ele é responsável em te sustentar, em te manter, em te preservar. Apenas busque a direção de Deus. Vamos ficar de pé para nós orarmos nessa noite.